Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula e nesta aula aqui eu vou te apresentar todas as etapas do processo de vendas, tá? Desde a hora que você inicia uma reunião até a parte que faz nossos olhos brilhar, que é a parte de fechamento, que é a parte de vendas, de negociação. Então você vai entender o que você tem que falar, o porquê que você tem que falar, como que aquilo vai, converter a pessoa, o porquê que aquilo é tão importante. Então, além de te mostrar todo o processo, eu vou te mostrar o porquê que é importante, qual que é a estratégia por trás daquilo que você está fazendo. Então, além de você ter clareza, você vai ter também toda a parte técnica. A única coisa que eu te peço, tá? Que é o seguinte, às vezes, algumas perguntas aqui que eu vou fazer, que eu vou te mostrar do processo, não vai se adaptar ao seu nicho. Não é algo que vai fazer sentido. Por exemplo, não faz sentido você perguntar para uma pessoa que quer fazer algo, né, de estética no rosto, por exemplo, perguntar o faturamento dela. É mais fácil tu perguntar, o que está te atrapalhando no dia a dia, o que te incomoda aí na sua autoestima e o que você quer melhorar. Faz mais sentido? Então, a única coisa que eu te peço é, olhe a técnica, olhe cada etapa do processo, a estratégia por trás, mas se tiver alguma pergunta que não faz sentido para o seu modelo de negócio, refaça essa pergunta novamente, beleza? Utilizando, claro, a técnica que eu passar aqui. Antes de iniciar um processo, antes de iniciar uma estruturação, o que eu prezo, tá? E o que tipo de regra que eu trago? Primeiro de tudo, focar no que é importante para o seu cliente apresentar, né, e aprofundar a partir disso. Então, quando o seu cliente falar que o problema dele é a aquisição, mesmo que na sua apresentação de vendas, tu tiver processos de vendas, a prioridade maior é você explicar para ele como que funciona o processo de aquisição. Como que você resolve o processo de aquisição. Então, pensa comigo, uma prioridade de 8 ou uma prioridade de 10. Se a prioridade dele é 8, resolver o problema de aquisição, quando você apresenta algo sobre vendas, seja um pouco mais rápido. Então, por exemplo, finge que eu quero comprar esse iPad e essa garrafa. Na vez do vendedor me apresentar detalhadamente por que funciona aquela garrafa e não sei o que, sabendo que minha prioridade é o iPad, faz mais sentido ele levar essa garrafa para o caixa e falar é X valor, e o iPad ele me explicar, o iPad você liga ele assim, você carrega ele com esse carregador, ele funciona nessa tal forma, é tal configuração para você ligar o flash, etc. Então, entenda, quando você tem um produto, uma solução que é uma prioridade maior para o seu cliente, que por exemplo é o iPad, explique mais o iPad. Se for aqui vendas, tu pula o processo um pouco mais rápido. Aí eu tô com uma garrafa aqui, tá? Eu não sei se tá aparecendo na câmera. Tu pula um pouco mais rápido. Então entenda, na reunião, detalhe mais, apresente mais, explique um pouco mais aquilo que é mais importante para o seu cliente. Beleza? Segundo ponto, quando você apresenta algo novo, pergunte. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui de uma pergunta, tá? Uma pergunta número 1. Fulano, sobre o que eu te apresentei, ficou alguma dúvida? Pergunta número 2. Fulano, você acredita que isso gera resultado? Calma, por que é importante quando eu apresento algo, né, eu ficar perguntando se tem alguma dúvida? Você antecipa a objeção. Por quê? Se você apresentar algo, o cliente ficou com dúvida e você segue o processo de vendas, ele não tirou aquela dúvida. E aí lá no final, no fechamento, isso vai se tornar uma objeção. Porque ele vai ter dúvida, ele não vai ter clareza sobre a oferta. Então, primeiro ponto, apresentou algo, seja, fulano, eu vou te entregar isso a mais. Fulano, eu vou te entregar esse tipo de serviço. Mas ficou alguma dúvida até então ou tudo certo? Posso seguir? Por quê? O foco é antecipar todas as objeções, para que você chega no pitch e ele só tenha objeção, talvez ainda, tá? Sobre preço. Então, talvez você, vendedor, talvez você, empresário, não está vendendo é porque você não está sabendo perguntar. Você não está fazendo a tarefa de casa, o básico bem feito. Então, sempre pergunte. Apresentou essa caneta para o seu cliente, fala, alguma dúvida sobre essa caneta? Não. Posso seguir? Pode. Deu a permissão, a gente segue. Ficou alguma dúvida sobre essa caneta? Ficou. Qual que é a sua maior dúvida agora? E aí você explica. Fulano, terminou de explicar? Ainda ficou alguma dúvida sobre essa caneta ou tudo certo até agora? Não, agora você me deixou claro. Pode seguir. Eu sigo. Então você só segue a apresentação de vendas, só segue o processo de vendas quando ficou muito claro na cabeça do seu cliente como que funciona aquilo, por que aquilo é importante e o porquê que ele tem que ter aquilo. É só isso. Então, sempre
sempre antecipe dúvidas e objeções. Terceiro e último pilar, o mais importante da reunião de vendas. Perguntas de contexto e duas de suporte. Como que funciona isso? Quando eu apresento algo para o meu cliente, tá? Isso na parte da apresentação já, eu sempre faço 3 tipos de pergunta. Fulano, esse serviço de marketing que eu te apresentei, ficou alguma dúvida? Não. Alguma dúvida é pegando o contexto total do que eu comentei. E aí eu falo, pergunta de suporte. Fulano, e você acredita que isso hoje realmente resolve seu problema e faz você chegar no seu objetivo? Pergunta de validação, onde que eu faço o cliente validar que ele acredita naquilo. Cauã, eu acredito. Tá, fulano, deixa eu entender, por que você acredita? E aí ele valida. Então, o foco não é você falar, fulano, alguma dúvida? Top. Fulano, isso daqui vai resolver seu problema. Não, tá errado. Você nunca, lembra que eu falei? Nunca promete. Você sempre valida. Então, o foco é, sempre que você apresentar algo, faça esses 3 tipos de pergunta. Perguntas de contexto e 2 de suporte. Cauã, isso funciona só para a parte de apresentação? Não, isso funciona para tudo na vida. Se eu quero saber mais sobre uma pessoa, eu pergunto, fulano, você é da onde? Pô, eu sou de São Paulo. Tá, o que o pessoal gosta de fazer aí em São Paulo? Pergunta de suporte. Eu fiz uma pergunta de contexto, você é da onde? São Paulo. Pergunta de suporte. Fulano, o que o pessoal aí gosta de fazer em São Paulo? Pergunta de suporte. Ah, eles gostam de, sei lá, ir correr no final de semana. Tá, e fulano, você corre também? Então, na reunião é a mesma coisa. Quando você quer tirar a informação do seu cliente, quando você vê que precisa fazer ele falar mais, tu faz perguntas de contexto e suporte. Ah, Cauã, eu entrei com um lead que ele é muito calado, ele não fala. É só porque você não sabe fazer perguntas de suporte. Eu duvido que se tu perguntar pra ele, fulano, o que você curte mais fazer no final de semana? Ah, eu curto jogar bola. Pô, fulano, você joga em qual posição no futebol? Ah, eu sou ala. Eu duvido tu não criar uma conexão profunda. Aí tu fala, pô, fulano, eu também jogava. Cara, sabe por que eu parei? Porque eu vi que não fazia mais sentido pra minha vida. Por que você parou? Ele começa a falar da vida pessoal dele. Então, a questão é, pessoal, se você não sabe fazer perguntas de contexto e perguntas de suporte para tirar a informação do seu cliente, mas você me desculpa, mas às vezes você não vai vender porque você não tirou a informação necessária para você saber o que tem que apresentar, o que é importante e o que não é. Talvez você não se conectou da maneira correta, mas se você dominar isso daqui, posso te falar uma coisa, vai ser difícil o lead que você entrar em reunião, você não conseguir saber tudo sobre ele. E lembre-se aquilo que eu falei nas aulas. Quanto mais informação você tem, mais fácil fica de você descobrir aquilo que o lead precisa e mais fácil fica de você converter aquela pessoa. É simples. Então aprenda, treine, pratique fazer perguntas de contexto e perguntas de suporte. Seja até 3 perguntas de suporte. Não é para você se prender em 2, tá? Você pode fazer mais. Então leve isso daqui para sua vida. Se você está conversando, sei lá, está conhecendo uma mulher, para você saber mais da vida da mulher, pergunta de suporte. Isso daqui eu tô te dando uma lição porque não serve só para venda, serve para tudo, mas foque nisso. Aprenda a fazer perguntas. Beleza? Então lembre-se, extraia o máximo de validação do seu lead. Você nunca promete, você faz o lead validar por conta própria. Isso é a chave da reunião. Você nunca promete, você pergunta, fulano, você acredita? Por que você acredita? Fulano, isso faz sentido ou não faz? Você faz o lead tirar a validação dele mesmo. Aí, no final de tudo, ele vai estar comprometido com aquilo que ele falou. Se lá no final do pitch, na hora do fechamento, ele falar, pô, Cauã, cara, eu vou ter que pensar. Mas fulano, você validou pra mim até agora que realmente faria sentido pra ti. O que mudou do fulano de 5 minutos pra trás pro fulano de agora? Você validou pra mim até esse exato momento. Eu quebro a objeção. Eu trago aquilo que ele se comprometeu, eu trago aquilo que ele validou pro pitch.
E aí o lead fica sem resposta. E aí você consegue converter. Então, quando você está na reunião de vendas, o foco não é prometer, é validar. Vamos para a parte agora de processos de vendas. Vamos para a prática? Para aquilo que realmente importa agora, de como que você vai perguntar, o que você tem que fazer. Beleza? Então, primeiro de tudo, a estrutura da sua reunião de vendas. Ela começa com a recepção, vai para o rapport de 5 a 10 minutos, você tem que demorar isso, para criar a conexão, ver de fato, né, quem que é aquela pessoa, como que ela se comporta, o estilo dela. Ali nesse rapport, você vai, de fato, se conectar. Então, você não vai focar em vendas. Terceiro pilar, a transição, onde que você sai só da conexão e vai começar a falar sobre negócio com aquela pessoa. O quarto pilar é o posicionamento, onde você fala, fulano, eu estou no controle da reunião e a partir daqui vai funcionar dessa tal forma. Beleza? Ficou claro? E aí você segue. Depois a gente vai fazer a parte de spin selling, que é implicar para aquela pessoa e falar, pô, você precisa da minha solução. E aí depois fechamento. Então a reunião em estrutura leva 1 hora. Mas vamos dizer que você vai levar 1 hora, 1 hora e 20. Então já anote. Toda reunião você deixa em tempo pelo menos 1 hora e meia. Porque quando a gente hoje está vendendo algo, a gente tem que entender do nosso cliente. Se é um nicho talvez meio diferente, é algo mais específico, a gente tem que entender um pouco mais como a gente pode ajudar. Ou se talvez na hora da negociação ela tiver que pegar o cartão de alguém ou ele, tem que ter mais tempo. Então, você que é empresário hoje, que tem vendedores, e os vendedores estão escutando isso, no mínimo, não me matem, tá, empresário? Se você tem vendedor aí, eles vão estar vendo isso, mas no mínimo 1 hora e 20, 1 hora e meia ali de agenda dos seus vendedores em espaço. E sendo bem claro, se os seus vendedores passarem de 4 reuniões por dia, vai ficar cansativo, eles não vão converter o tanto que realmente deveria. Então, no máximo 4 a 5 reuniões por dia por cada vendedor, deixando 1 hora e meia vaga ali para cada reunião. Beleza? Primeiro ponto, a gente vai fazer uma recepção, uma apresentação básica, conferir a câmera e o microfone se está ligado, se está tudo certo, para aquela pessoa ver se, né, se ela está me ouvindo, se ela está conseguindo me ver. E eu também fazer ela ligar a câmera caso ela estiver com a câmera desligada. Eu comento algo sobre o Instagram da pessoa para criar uma conexão maior. Eu me apresento como autoridade no assunto. E aí, como que funciona a primeira etapa do nosso script? Pergunta básica, apresentação rápida e terceiro, conferir, né, se o lead está conseguindo me ver, está conseguindo também me ouvir. E objetivo, fazer ele ligar a câmera. Mas como assim, Cauã? Você vai entender. Primeiro de tudo eu falo, bom dia, boa tarde, boa noite, Júnior, tudo certo por aí? Primeiro de tudo, pergunta básica. Ele fala, pô, Cauã, tudo certo. Cara, muito prazer, tá? Me chamo Cauã Wecker, sou sócio e diretor comercial aqui do Grupo JTP. Tô aqui para garantir que essa reunião a gente consiga fazer da melhor forma possível, beleza? Apresentação rápida, objetivo. Não é me falar sobre mim agora, tá? É, criar os primeiros minutos ali, as primeiras conexões. É fazer o cara se sentir já mais tranquilo. Pô, entrou na reunião, é um gelo. Não sabe quem que vai estar por trás, como que eu vou me comunicar. Depois é baixar essa energia. Eu falo, cara, tá conseguindo me ouvir bem? Conseguindo me ver? Essa pergunta, ela é indireta pra quê? Quando a pessoa tá com a câmera desligada, a maioria das vezes, eu consigo fazer ela ligar por conta dessa pergunta. Aí ela vai falar, Cauã, eu tô conseguindo te ouvir, tô conseguindo te ver. Aí eu falo, fulano, mas eu não tô conseguindo te ver. Bugou sua câmera aí? Ela já se liga que tem que ligar a câmera. Então essa primeira parte aqui é com o objetivo de apresentação, claro, básico, mas também fazer o lead se sentir confortável e ligar a câmera. Aí ele fala, pô, Cauã, eu tô com vergonha de ligar a câmera. Aí você cria meio que um ar de descontraído pra fazer ele sorrir. Você fala, pô, ô Júnior, liga a câmera aí, pô, quero ver esse sorriso. Já faço ele rir. Fala, pô, tá bom, vou ligar. A maioria das vezes é assim. Mais de, muitas reuniões que eu fiz que foi assim, tá? Então, primeiro estudo. Na recepção, você define como será a sua reunião. Se errar nesse momento, a expectativa do lead diminui e isso pode se tornar um impeditivo para compra. Dica. Arranque um sorriso do seu cliente nos primeiros minutos e faça com que ele se sinta familiarizado com você. Então entra com a mentalidade, nos primeiros 3 minutos eu vou fazer esse cara sentir tranquilo, eu vou fazer esse cara sorrir, tá? Então o foco é
Já na recepção, você chegar com energia, você chegar aparecendo amigável, sem foco em vendas. Na segunda etapa do script, a gente vai para o rapport. O que é rapport? É criar conexão. Então, eu já começo a fazer perguntas que criam uma conexão, eu quebro a barreira de vendedor, então aqui eu estou mais preocupado com ele do que com a venda. Terceiro, aprofundo, né, em pontos comuns entre eu e ele. Então, pô, se ele joga bola, eu também jogo, eu consigo criar um assunto sobre isso. Então, eu tô entrando em pontos que a gente se conecta. Não adianta ele falar, pô, de política e eu falar de futebol. Não vai ser algo que vai se conectar. Concorda? Então, é isso. Eu me aprofundo em assuntos que ele também, de fato, gosta. Terceiro, eu demonstro que eu quero mais entender, mais servir do que vender. Então, se tornar mais interessante do que interessado. Eu pego aquele ponto que eu comentei no início. Você tem que ter repertório em pouco de cada coisa. E saber se conectar com as pessoas. Treine isso. E aí, como que eu faço isso? Eu falo, pô, show, fulano, que bom que você ligou sua câmera, agora eu tô conseguindo te ver. Mas, cara, me conta aí de onde você tá falando agora. Pergunta de contexto total. Eu faço uma pergunta para abrir a conversa. E aí, depois ele vai falar, pô, sou daqui de São Paulo, sou daqui de Minas Gerais, sou de tal lugar. Eu falo, caramba, você sempre, né, morou aí ou você acabou se mudando no decorrer da vida? Aí ele fala, né, que acabou se mudando ou etc. Pergunta de suporte. Tá vendo como tudo é estratégico, tudo é pensado, tudo é técnica? Eu não tô fazendo nada no achismo. E vendedor, quer saber a real? Tu só não tava vendendo porque não tinha isso daqui, meu irmão. Agora tu vai ter um processo mais claro de como que você faz perguntas, de como que você realmente se conecta, tá? Então siga isso na risca, valorize isso. Eu faço essa pergunta de suporte, ele fala, pô, ao decorrer da minha vida aconteceu tal coisa em tal cidade, eu me decidi mudar pra cá. Eu falo, pô, que decisão inteligente, meu irmão. Tá, mas o que o pessoal daí costuma fazer? Pergunta de suporte número 2. Contexto total, suporte. A única coisa que você não pode fazer é ficar lendo, tá? Então, tipo, eu sou daqui de São Paulo. Tá, você é daí mesmo e acabou se mudando pra aí? Não sei o que, acabei me mudando. Tá, o que o pessoal aí costuma fazer? Tipo, uma em cima da outra. Tenta meio que descontrair um pouco. Fala, pô, show demais, parabéns pela decisão, pela coragem. Mas, cara, o que aconteceu aí? O que o pessoal, pô, costuma fazer? Eu meio que embolei um pouco pra fazer a outra pergunta. Então, vocês também têm esse desenrolo aí. Depois eu puxo os pontos comuns para se conectar ainda mais. Eu já estou me conectando com ele pelo que ele falou da vida pessoal dele. Ele já está tirando o foco do meu produto, está tirando o foco que eu estou ali para vender, ele está se conectando comigo. E aí eu falo, cara, fora da rotina, eu vejo assim, pô, visualmente que você é um cara que parece ler muito, que tu corre, que tu faz alguma coisa assim meio diferente. O que você curte fazer? Eu crio um contexto, eu crio uma narrativa com possíveis coisas que ele já faz, que é o básico de todo mundo fazer. E aí eu já vou pegando esses pontos para criar uma conexão ainda mais. Ele fala, pô, Cauã, eu gosto de jogar bola. Pô, Cauã, eu gosto de ler livro. E aí eu faço novamente perguntas de suporte. Falo, pô, fulano, que livro que você tá lendo agora? Sei lá, Segredamente Milionário, um exemplo. É o Mais Perto que o Diabo, um exemplo. E aí eu vou me aprofundando nesses assuntos. Eu falo, cara, show demais esse livro. O pessoal falou que é muito bom. O que você tá achando desse livro? Você tá gostando? Pô, eu fiquei curioso, esse dia quase que eu comprei. Ou, pô, né, você não vai mentir, mas esses dias eu tava pensando em começar a ler um livro nesses assuntos. Tu cria um contexto, tu cria uma visão para aquela pessoa que tu também se interessa sobre os mesmos assuntos. Isso conecta, tá? Então, esqueça a venda, recepção e rapport, esqueça a venda. O foco é como que eu posso me conectar mais com essa pessoa. É fazer perguntas de contexto e perguntas de suporte. Somente isso, tá? Siga isso que tu vai se conectar com qualquer tipo de pessoa. Tu vai fazer aquele cliente, aquele lead que era mais fechado, a saber falar mais, a te entregar aquilo que você quer, a falar as dores dele com maior clareza. Pensa comigo, se você tem um amigo chato, que quando você vai perguntar as coisas ele não fala nada, porque ele não gosta de você, é porque exatamente você não criou a conexão com ele. Talvez esse amigo chato, ele não gosta das mesmas coisas que você faz, ele não gosta das mesmas coisas que você gosta, e ele não se conecta. Agora, quando tu vai falar com um amigo que treina junto contigo, que, pô, gosta de assistir a mesma coisa que tu assiste, que gosta de ler o que você lê, a conexão é sempre maior, não é? É a mesma coisa em reunião de vendas. É só encontrar pontos comuns e aprofundar a partir daí. Tu se conecta com qualquer pessoa. É isso.
Segunda etapa do processo. Terceira etapa do processo, aqui eu deixei alguns exemplos, tá? Que depois você pode printar aqui nessa tela para você criar conexão, né? E aprofundar em diferentes temas. Então, por exemplo, se a pessoa gosta de filme, eu falo, boa, né? Sempre é bom ter algo para, desligar um pouco. Você tem alguma recomendação recente? Algo que você está assistindo por enquanto? Pergunta de suporte. Eu estou criando assuntos sobre filme. Aí tem exemplos de cozinha, exemplos de corrida, praia, carro, você pode adaptar aí. Então, ou seja, qualquer tipo de assunto você tem que dominar um pouco. Você tem que saber criar conexão, você tem que ter repertório. Se aperfeiçoe nisso, beleza? Agora a gente vai para a parte de perguntas de transição, que é a terceira etapa. Então, pô, tu já perguntou do cara, tu já passou 5 a 10 minutos. A gente vai para a pergunta de transição. Aqui, finge que aqui é o rapport, aqui é a pergunta de transição e aqui já começa a parte de vendas. A pergunta de transição é para fazer você entrar no processo de vendas de uma forma leve. Não onde que você fala, pô, fulano, gostei que você joga bola, mas seguinte, deixa eu te apresentar mais sobre a minha empresa. Não tem uma transição, não tem algo, né, que vai fluir. Tem algo mais seco que você faz. Então a pergunta de transição é totalmente de forma intencional para transicionar para a parte de vendas. Então o que eu faço aqui? Eu falo, pô, fulano, show demais que você gosta de jogar bola. Ou, pô, fulano, que bom que você gosta de ir pra praia, etc. Muito, né, prazer em conhecer essa parte pessoal sua. Vamos falar agora um pouco mais sobre de negócio. Cara, eu gostaria de entender onde que você conheceu o JDP. Eu faço a pessoa me falar onde que ela me conheceu, onde que ela conheceu a minha empresa. Se a gente já for pensar de forma estratégica, se toda reunião eu fazer isso, eu vou saber exatamente o canal de aquisição que os meus clientes estão vindo. Eu já começo a notar. Pô, o canal de social selling está trazendo muito cliente. Eu já olho para esse canal com um olhar mais estratégico para colocar mais energia nisso. Só que o foco por trás é transicionar. Então é fazer a transição. Aqui, ele fala, né, se já conhecia. Ah, Cauã, eu conhecia, eu sei um pouco do que eu conheço, né? Eu sei um pouco do que vocês fazem, mas é isso. Então ele já conhece, aí eu sigo. Se a pessoa fala, pô, eu não sei o que vocês fazem no grupo JTP, eu explico de uma forma mais rápida e básica para criar um nível de curiosidade para que depois ele entenda exatamente o que eu faço. Mas aqui o foco é elevar a consciência dele sobre a minha solução. É ele saber, pô, beleza, esses caras fazem isso, mas como que eles fazem isso? O como vai estar no restante do processo. E aí se a pessoa entra na reunião comigo e fala, Cauã, eu não sei exatamente o que vocês fazem. Eu falo, cara, beleza, vou explicar aqui de forma rápida, tá? A gente é uma aceleradora comercial com foco em posicionamento, vendas e, né, toda a estrutura ali de gestão também. Atualmente, hoje a gente atende pequenas e médias empresas, então nosso foco é basicamente nisso. Beleza? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Tá. Fulano, é esse tipo mais de empresa que você está buscando para resolver seu problema? Pergunta de suporte e pergunta de validação. Lembra que eu falei esses tempos atrás? Então é nesse nível. Eu apresentei algo mínimo que for da minha empresa ou sobre minha empresa. Eu faço as perguntas de contexto e suporte. Explico, né, o que a gente entrega. E aí depois disso eu falo, fulano, alguma dúvida? Faço as perguntas de novo. Falo, tá. Agora me conta, o que de fato te motivou a entrar nessa reunião comigo? Eu já vou entendendo por que ele quer estar comigo naquele momento. Por que ele tá ali? Aí ele já começa a falar, pô, Cauã, eu tava ali num momento difícil da minha empresa, eu não consigo captar mais clientes, tá vindo muito pouco, meu custo tá aumentando, etc, etc, etc. Ele já conta um pouco da expectativa dele. O que me motivou, Cauã, é entrar aqui para resolver essa parte de aquisição. No seu caderno, que eu lembro que eu falei, você já escreve isso como uma dor. Então, ele tem captação como um problema. Primeiro ponto, já tô entendendo o cenário da pessoa. Só que ela não tá pensando, caramba, esse cara tá me perguntando isso porque ele quer saber qual que é a minha dificuldade, ou ele quer saber... Eu só pergunto, o que te motivou? O que fez você dar esse passo? É uma pergunta indireta. Não é uma pergunta direta que eu falo, pô, fulano, qual que é o seu problema hoje? Como que eu posso resolver? Não é isso. Eu tô fazendo uma pergunta indireta. Uma pergunta que faz, né, ele falar aquilo que eu quero, que é a dificuldade dele, sem ele criar a consciência sobre aquilo. Tá? Então é uma pergunta indireta para entender as expectativas e, claro, as possíveis dificuldades. E aí eu falo, fulano, show demais. Além disso, deixando de lado propostas e valores que você deve ter aceitado de outras empresas, eu queria entender o que hoje é mais importante para você no momento. Eu queria entender, claro, você já falou,
que é porque você está com problema de aquisição, mas o que é importante hoje para o seu momento? Você está querendo algo aqui comigo mais individual, algo que te direcione de uma melhor forma? O que você está buscando? É a mesma coisa que eu falei. Eu entendo que é importante para o meu cliente. Se ele está ali, é porque ele já quer comprar, ele já tem interesse, ele só quer saber como que vai caber no orçamento, porque o meu pré-venda já fez o trabalho. Então, aqui eu faço a pergunta de transição já para alinhar a expectativa e entender o que o meu cliente está buscando como entrega. Nesse ponto, já consigo até antecipar objeções. Talvez se eu apresentasse algo que não era aquilo que ele estava buscando, isso seria um problema. Só que eu já pergunto, antes mesmo de começar a apresentar, antes mesmo de entender se eu consigo ajudar ele. Porque eu já tenho claro, se ele busca isso, eu preciso criar uma oferta ou criar uma entrega que resolve exatamente isso. E aí a gente vai para o outro pilar, que é o pilar de posicionamento. Então, eu já fiz a recepção, já fiz toda a parte de rapport, já fiz a parte de perguntas de transição e agora eu vou me posicionar. Aqui o foco é deixar claro se eu posso ajudar ele, falando, fulano, meu primeiro foco é entender se eu posso te ajudar. Segundo, alinhar o que pode haver uma proposta no final. Então, falar, fulano, talvez, se fizer sentido, a gente vai ter uma proposta no final. E terceiro, alinhar como será o restante da reunião e perder sinceridade no decorrer da conversa. Como que a gente faz isso? Eu já tenho todas as perguntas. Então, eu falo, fulano, deixa eu te explicar como que vai funcionar esse bate-papo aqui. Até que a gente consiga ter um tempo bem produtivo. Então, eu quero entender primeiro o seu negócio. Se eu consigo encaixar você em algo com a gente, então eu já quero deixar essas 3 intenções claras. Primeiro, eu quero contribuir com você e com o seu negócio. Eu vou te fazer algumas perguntas para entender o seu momento. Segunda coisa, eu quero entender se você realmente precisa e se faz sentido do que eu vou te apresentar. E terceiro, eu quero que você entenda o nosso trabalho para ver se faz sentido para você estar com a gente. Então, dando uma conclusão, eu vou te fazer algumas perguntas. Se eu puder te ajudar, eu vou te apresentar. Se você vê que aquilo que eu te apresentei faz sentido, você me valida e a gente vai para a parte de negociação. Tudo certo? Alinhados? Tudo certo. Fulano, outra coisa, eu quero pedir sua sinceridade. Se eu te apresentar algo que faz sentido, que cabe dentro do seu orçamento, eu quero um sim muito claro. Se eu te falar algo que não cabe no seu orçamento, que não faz sentido, eu quero um não claro, para nem você e nem eu perder seu tempo. Meu tempo. Isso já tira o peso do cliente. Porque ele fala, caramba, ele vai me apresentar proposta, e se eu falar não? Ele vai ficar mal. Pô, se eu falar não, e se eu não sei o quê? O cliente, ele se sente aflito de falar, talvez um sim ou um não. Porque ele fica pensando no que você vai achar. Isso acontece direto, vendedor, empresário. Tem pessoas que comigo chegam na reunião e eles preferem sair da reunião, desligar o Wi-Fi do que falar o não. Quando você tira o peso já no início, fica muito mais fácil do cliente ser sincero. Isso é muito melhor. Beleza? Então essa daqui é a parte de posicionamento, onde eu assumo o controle da reunião. Eu falo tudo certo, beleza? Podemos seguir? Alguma dúvida? De novo? Show, podemos seguir. E aí eu vou para a parte mais importante, que é a parte de spin selling. Aqui eu vou entender exatamente onde que o meu cliente está, identificar real problema dele, o real problema, identificar as implicações. Então eu vou entender as implicações no caso, eu vou fazer ele criar a consciência que ele precisa do meu produto, eu vou compreender a necessidade de resolver o problema e avaliar a prioridade. Então aqui o spin selling, tá? O foco é eu ver se eu posso ajudar. Sabendo que eu posso ajudar, eu vou implicar aquilo. Eu vou falar, fulano, você precisa resolver isso, porque senão vai acontecer tal coisa. Isso é importante para você? É importante, que eu quero resolver. E aí eu vou seguindo. Como que a gente faz isso na prática? Primeiro de tudo, antes de começar esse spin selling, eu tenho um gap. Então eu falo, fulano, antes de te perguntar algo aqui, antes de apresentar, outra coisa, eu quero contribuir muito pro seu momento. Se eu te apresentar tudo aqui de entrega e você vê que faz sentido, você pode me indicar 10 amigos. Se você não gostar do que eu te apresentei aqui, do que eu estruturei aqui para você, você me indica 10 inimigos e tá tudo bem. E aí o cara sempre tira uma risada. Então por quê? Ele já tá naquele momento tenso de responder perguntas, de saber que vai ter uma proposta, e aí ele tá aflito. Quando, antes mesmo de fazer perguntas, eu já faço esse gap de indicação. Porque eu tiro sempre a risada de uma pessoa, e aí ele volta para aquela, tá tudo bem, vamos seguir, entendeu? Então, o foco seu aqui, vendedor, é sempre ter algo surpresa para aquele cliente.
E aí sim, a gente avança para a parte do spin selling. Nem vocês estavam esperando por essa. Mas, primeiro ponto, eu falo pro meu lead, né? Tudo certo? Você me indica 10 inimigos, hein? Não vou esquecer. Mas, bora lá. Cara, eu vou te fazer algumas perguntas para entender real o seu momento, beleza? Beleza. Fulano, hoje você tem time ou sócio? Por que eu faço essa pergunta? Eu não faço para entender o time dele ou algo do tipo, não. Eu faço uma pergunta indireta para entender se ele é o lead realmente decisor. Tem muitas reuniões de vendas que você entra em call com o lead que não é o decisor final. Ele tem que passar para o sócio, ele tem que passar para a esposa. Então aqui eu refaço a pergunta para validar se ele é o decisor. Se ele falar para mim, Cauã, eu tenho sócio, eu falo, fulano, eu prefiro remarcar com o seu sócio, mesmo que você queira que eu entregue, mesmo que você queira que eu apresente a proposta, mas no final do dia você vai chegar para o seu sócio e apresentar tudo que eu apresentei. Só que a única coisa que ele não vai enxergar é o valor disso, ele só vai enxergar o preço. Então eu prefiro remarcar com vocês dois na reunião, porque eu explico cada detalhe da entrega e aí vocês dois conseguem enxergar o valor do que eu estou te entregando e também fica muito mais claro para vocês dois aplicar quando vocês forem executar. Eu meio que dou essa convertida, sabe? Essa meio que uma desculpa para eu remarcar e trazer os dois para cal. Então, vendedor, você não avança se não tiver com o decisor na reunião. Claro? E aí eu faço a segunda pergunta. Pô, show demais sua equipe, pô, show demais, que bom que você, né, tá aí crescendo, tá crescendo sozinho, né, não tem sócio, etc. Mas me fala, Júnior, por exemplo, um pouco do seu, cara, da sua entrega final, o que você traz de resultado para o seu cliente? O que você entrega no final do dia? Quais são os seus produtos, serviços? E aí aqui eu estou entendendo a esteira dele e se está alinhada para melhorar, né? Por quê? Muitas das vezes eu entrei em call com o pessoal que tinha 100 mil seguidores, estava faturando bem, só que tinha uma esteira de produto totalmente desalinhada. Para o meu tipo de solução, não sei para o seu, eu consigo estruturar esteiras de produto. Então isso para mim seria um problema se ele não tivesse um produto estruturado. Eu já ia anotar no meu caderno. O problema dele também é esteira de produto. Então, opa, canais de aquisição e esteira de produto, 2 problemas. Então eu já faço essa pergunta para, claro, entender ali esse problema. Você pode refazer essa pergunta. Então me fala um pouquinho do que está te incomodando no seu rosto, ou me fala um pouquinho do porquê que você está buscando, sei lá, né, um advogado agora, o que está acontecendo. Me fala um pouco das casas que você está buscando para alugar. Você faz perguntas que se adaptam, tá? Em diferentes nichos. A técnica no final do dia, a técnica no final é a mesma, beleza? E aí, terceiro pilar, eu sempre faço a pergunta, né? Fulano, você está investindo em tráfego? Ou quais funis você depende? Quando eu faço essa pergunta para entender se ele está investindo em tráfego pago, porque a nossa solução aqui do Grupo JTP é mais focada em criação de conteúdo orgânico. Então, mesmo que se eu faço esse cara economizar R$500 de tráfego pago no final do mês, pô, eu consigo encaixar talvez uma parcela de R$500 no cartão dele, que dá, pô, 7 mil para mim. 6 mil reais para mim, 6 mil, entendeu? Então, se eu consigo tirar esse custo dele para colocar um investimento no meu programa, pô, um ponto. Então, eu entendo aqui uma pergunta indireta para saber, primeiro, se o lead está tendo um retorno e quanto que ele está investindo em tráfego. Porque se ele estiver investindo 3 mil reais para voltar 6 mil reais, pô, dá para melhorar com o orgânico. Abaixar esse custo de aquisição. E aí, eu entro, pô, cara, você está gastando 3 mil reais com tráfego, já tem a clareza disso. Eu consigo te ajudar a economizar isso, etc. Eu já tenho a clareza de como seguir a reunião. Eu já sei também que esse cara tem um possível limite alto no cartão para estar gastando 3 mil. Ele já tem caixa. Então eu já penso lá na frente, pô, esse cara tem investimento. Isso vai validando que eu consigo fazer uma proposta para ele no final. Uma pergunta que não é direta, é indireta. E aí eu pergunto, fulano, com a estrutura atual do seu negócio, qual que tem sido o faturamento hoje? Pergunta indireta para ver quanto que ele pode investir. Se o cara fala que tá ganhando 20 mil com a margem de 30%, pô, não dá para mim fazer uma proposta de 50 mil reais para ele. Não vai bater. Então, quando eu faço essa pergunta indireta de perguntar qual que tem sido seu faturamento médio, é para saber exatamente quanto de pitch, quanto de proposta, de valor eu posso fazer para ele no final.
Então, muitas das vezes, ô vendedor, você não identificou o caixa, não identificou o poder de compra do seu cliente, está fazendo uma oferta que não cabe, não bate na realidade dele. Mesmo ele querendo comprar, ele não vai entrar. Muitas das vezes é melhor você abaixar a sua oferta, o seu valor, e entregar um produto menor, entregar um serviço menor. Só que você só consegue fazer isso quando você entende faturamento. Então você tem que perguntar. Olhando para o último pilar, eu falo, cara, e olhando para os próximos meses, qual que é a sua projeção de faturamento? Ah, Cauã, de 30 eu quero sair para 60. Opa, expectativa, desejo, já anoto. Então eu já vou anotando esses pontos. Só que aqui eu tenho uma estratégia. Quando ele fala o que ele quer atingir, é uma expectativa. E aí o foco aqui é abrir essa expectativa para eu implicar mais para frente no Spin Selling. Logo vocês vão entender. Entender essa etapa? Vamos pular. Etapa número 2, seguindo o processo, tá? Que ele é grande, depois eu vou mostrar ele completo. E eu falo, fulano, tá, com essa estrutura atual que você tem hoje, você acredita que vai chegar no objetivo de 60 mil? 90, tá? 90% fala não. Pô, Cauã, eu não consigo. Aqui eu já tô trazendo, aqui ó, já até escrevi. O foco aqui é transformar o problema em prioridade. Então ele já entende, caramba, eu tenho um objetivo de 60 mil até tal dia, eu não vou conseguir chegar porque eu não tenho estrutura. Então, caramba, eu preciso do Cauã. E aí que entra. Então, o foco é criar esses gap de eu preciso resolver isso agora. Então, o foco aqui é transformar o problema em prioridade. Pausa pro energético. E aí eu faço a segunda pergunta. Pô, fulano, sério mesmo? Sabendo que você poderia ter estruturado melhor seu canal de aquisição, a sua esteira de produto, eu rebato na dor de novo. Eu falo, por que você não estruturou isso ainda? Por qual motivo? E aí ele já me traz a real objeção. Eu entendo por que ele não resolveu. E muitas das vezes ele vai falar, Cauã, eu não resolvi essa parte de esteira de produto porque eu não tive tempo. Porque eu não tive clareza. A maioria das vezes fala clareza. Opa, é uma dificuldade não ter clareza. Então, dor, eu já anoto. Então, já sei que a dor dele é falta de clareza sobre a estrutura, aquisição e também a esteira de produto. É isso. Eu consigo fazer com perguntas indiretas aquela pessoa trazer as objeções dela. Só que eu só consigo isso quando eu pergunto melhor. Essas perguntas aqui estão excelentes, tá? Então eu entendo exato. Pô, fulano, certo? Você tá com falta de clareza para estruturar isso? Beleza. E só para validar, por que você decidiu que esse objetivo é ser 60 mil? Eu entendo por que aquela pessoa tá buscando. Então, eu compreendo a importância dessa meta para o lead. E aí entra a parte do pitch. Lembra que a gente tem dor, desejo e pitch? Eu já escrevi a dor, eu já escrevi o desejo, que é 60 mil, e aí eu já escrevi o pitch. Agora, eu decidi que essa meta seria 60 mil, porque quando eu chegar em 60 mil de faturamento, eu consigo ir para uma casa melhor. Eu consigo eu consigo fazer meu primeiro escritório. Eu consigo ter tal coisa. Isso é emocional, isso é sonho. Eu já anoto na parte do pitch. Eu já deixo claro aqui no meu caderno que no final eu vou relembrar isso daqui. E eu falo, pô, fulano, show, tá? Só sabendo, tá? Um pouco aqui do seu problema. A gente sabe que é aquisição, a gente sabe que é esteira de produto, a gente sabe que é tal coisa. Você já buscou algo para realmente resolver isso? Só que entenda, pessoal, eu tô fazendo uma pergunta que o foco é antecipar a objeção. Se a pessoa já investiu em algo e ela se frustrou, eu tenho que antecipar essa objeção para que no pitch ela não fala, pô, mas eu já investi em tantas mentorias, eu já investi em tantos programas, eu já estou antecipando. Então, eu só consigo fazer essa pergunta aqui de antecipação quando eu sei os problemas daquela pessoa. E por isso que eu anoto. Porque eu faço questão de falar um problema cada um. Isso mostra a importância que você está tendo com aquela pessoa. Então, quando eu falo, show, até sabendo do seu problema hoje de aquisição, esteira de produto, falta de clareza, você já buscou algo para realmente resolver esses problemas? Eu relembro novamente porque aquela pessoa está ali, qual que é o problema que ela tem. Isso mostra que eu estou realmente me importando com aquela pessoa, o momento dela. Ela já começa a me olhar de uma forma diferente. Começa a falar, caramba, esse cara realmente está querendo me ajudar. E aí eu falo,
Tá, Júnior, por exemplo, faz quanto tempo que você tá buscando por esse objetivo, meu irmão? Ele fala, aí ele pensa, pô, eu tô há 3 meses, 4 meses, mas caramba, 4 meses tentando 60 mil e não consegui. Aí eu já vou anotando. Se eu vejo que a pessoa ficou um pouco pensativa quando eu fiz essa pergunta de quanto tempo ela tá buscando por aquilo, eu sei que isso é algo emocional dela. Eu falo, pô, ele pensou demais. Então, isso foi algo que afetou ele. Ele tá há muito tempo. A maioria fala, pô, Cauã, eu tô há 5 meses buscando por isso, nunca consegui. Problema? Então, já anoto aqui. 5 meses sem conseguir. Já anoto no pitch. Aqui é uma pergunta novamente para entender mais o emocional e fazer uma abertura para a pergunta de implicação que vai vir da frente. Então a pergunta é o seguinte: eu falo, e fulano, como que você sentiu durante esses 5 meses que você estava buscando crescimento e não conseguiu chegar no resultado desejado? Uma pergunta totalmente emocional. Eu faço o lead pensar sobre os erros e as falhas dele. E ele fala, pô, Cauã, cara, eu me senti muito frustrado. Já anoto no pitch, frustrado. Então eu já sei que ele quer construir a casa, eu já sei que ele quer tal coisa, eu já sei que ele quer faturar 60 mil, eu já sei que ele tá frustrado. Só que eu só consegui fazer esse nível de profundidade nas minhas perguntas quando eu entendi a dor. Quando eu criei aquele rapport lá no início. E eu vou refazendo. E aí, fulano, beleza. Mas, cara, esquece um pouco o passado. Quanto que você pretende buscar esse objetivo? Em quanto tempo? Daqui pra quanto tempo? Ah, calma, daqui 3 meses, daqui 2 meses, etc. Eu entendo a expectativa de tempo dele. Eu também entendo o nível de prioridade. Porque se ele fala pra mim, pô, calma, eu quero buscar daqui 2 anos esses 60 mil. Não é um nível de prioridade tão alto. Talvez eu apresentar a proposta pra ele não vai fazer sentido porque ele não tá querendo comprar. Entendeu? Então, aqui eu já entendo um pouco da expectativa de tempo. E aí eu faço outra pergunta. E fulano, caso você não consiga escalar da maneira que você quer, o que poderia acontecer? Novamente, eu faço a pessoa pensar no pior cenário. Finge que você é a pessoa que está hoje com 10 mil reais negativo na sua conta. Ou 10 mil reais só parado e você tem conta de, pô, daqui um mês para pagar de 20 mil reais. O que acontece caso você não conseguir fazer esses 20? Você não consegue pagar os seus funcionários, não consegue pagar suas contas, dá problema, não dá? Você já fica com um nível de urgência para agir, para resolver logo. É a mesma coisa que você vai fazer na reunião. É fazer aquela pessoa entender, caramba, eu preciso disso porque tal dia eu tenho que pagar minha conta. E aí é esse nível de prioridade que a gente tem que trazer. E aí eu falo, show, mas esse crescimento que você está buscando hoje é uma parte de necessidade ou uma parte de ambição? Fazendo ele refletir sobre o problema que está lá na frente, novamente. Porque se ele me fala, Cauã, é uma necessidade, é algo urgente, é para ontem, a prioridade dele é maior, eu já anoto também no pitch. Porque se ele falar para mim na hora do pitch, Cauã, não faz sentido, Cauã, aí eu falo, cara, você validou para mim até aqui. E realmente você falou para mim que era uma necessidade porque você vai, daqui X tempo vai acontecer tal coisa. Sério mesmo que você não quer tomar essa decisão? Não tá batendo, entendeu? E aí o cara fica sem resposta. Porque ele já validou, você já sabia o tempo que ele tá buscando por aquele objetivo, tu já sabe o tempo que ele tá querendo alcançar aquele objetivo agora, e aí tu tem o motivo claro do porquê que ele não conseguiu, o motivo claro que ele se frustrou, e aí tu joga novamente para ele, relembrar do porquê que ele precisa de você. E aí a venda, ela tá sendo mais natural, porque você tá fazendo o cliente mesmo se validar e se convencer que ele precisa de você. Só perguntando. Loucura, né? Mas é isso, vendedor. Você tem que ter clareza sobre suas perguntas. E aí eu refaço outra pergunta. Eu falo, fulano, se você chegasse nesse faturamento de 60 mil, o que isso traria para você? Seria mais liberdade, segurança, realização pessoal ou conquista? Novamente, algo emocional. Se ele fala que é conquistas, eu já anoto no pitch. Se ele conseguir chegar em 60 mil, é tal conquista, é um carro, é tal coisa. Pitch emocional. E aí ele me fala. E aqui eu faço ele sair um pouco da caixa e imaginar não no que dá errado, mas agora, minha Siri aqui do lado, não o que tá dando errado, não o que pode dar errado, mas agora o que vai dar certo. Pô, se eu conseguir 60 mil, o que vai dar certo na minha vida? Eu vou conseguir tal coisa, eu vou conseguir respirar, eu vou conseguir ter paz, eu vou conseguir treinar de manhã, porque eu não tava treinando, que eu tava buscando trabalhar mais cedo pra, pô, resolver logo. Então eu faço a pessoa brilhar os olhos naquilo que ela quer alcançar novamente. E ela fala, pô, eu quero isso agora, eu quero alcançar aquele shape, eu quero alcançar aquele carro, eu quero alcançar tal coisa.
E aí eu crio um nível de urgência para ela agir sobre a minha solução. Só que vocês perceberam que até aqui eu não estou validando? Eu não estou prometendo nada? Eu não estou falando promessa, não estou fazendo nada. Não estou apresentando produto. Eu só estou perguntando e trazendo a clareza para que, pô, fulano, tu precisa da minha solução. Ou melhor, caramba, Cauã, eu realmente estou querendo resolver isso para alcançar minha meta. Acho que eu vou precisar de você. Ele já vai criando a consciência, entendeu? E aí eu faço a última pergunta. Fulano, e certo? E você diria que você pode faturar esse objetivo ou você merece? Ponto pra anotar na parte emocional. Se ele fala que ele merece, é porque ele tá trabalhando muito, se esforçando, é uma pessoa esforçada, tu anota. Esforçado. E aí tu relembra isso no pitch também. Fala, fulano, cara, tu é tão esforçado que tu falou pra mim. Mas você tá frustrado, meu irmão, porque você não tá conseguindo o resultado, mas não é uma falta de esforço da sua parte, porque tu é realmente esforçado, é uma falta de processo, você não entendeu isso? E aí eu pego esses pitches, esses pontos do pitch emocional e trago para a parte da oferta. Ele relembra novamente porque ele está ali. Terminei a implicação, eu vou fazer perguntas de transição para de fato levar o cliente para minha apresentação de vendas. Eu falo, fulano, e se eu te mostrasse algo que nos próximos 60 a 90 dias você realmente poderia chegar nesse objetivo de 60 mil reais? Você acreditaria? Calma, eu acredito. Tá, fulano, deixa eu fazer uma transição aqui, tá? Com todas as reuniões eu faço com empresários, eu foco muito, né, em criar um gap sobre onde que está o seu negócio e aonde que você quer chegar. E é exatamente por isso que eu te fiz algumas perguntas. Eu já deixo claro que aquelas perguntas, aquele interrogatório, não foi à toa. É porque eu já estava planejando trazer a solução para ele. E aí eu falo, cara, o gap é a distância entre a sua empresa, onde que ela está hoje, onde que ela quer chegar. Onde que você quer chegar, nos 60 mil, por exemplo. Quando eu entendo o seu cenário atual, o que está travando o seu crescimento e onde que você quer chegar, fica muito mais fácil de eu identificar o que é prioridade para você resolver nesse exato momento. Concordo? Concordo. Tá. Pelo que você me trouxe, fulano, a sua dificuldade hoje é a estruturação de produto, é a falta de clareza, é a falta de aquisição, é X, é X. Só que eu só consigo fazer esse gap identificando cada dor, pessoal, quando eu tenho isso anotado. Então, vendedor, anote tudo que for de dor. Anote tudo que for desejo, anote tudo que for para a parte do pitch, porque cada etapa do processo se conecta com essa. Lá no início, tu fez uma pergunta de expectativa, de desejo, só que isso está trazendo agora para o final do pitch. Então entenda, o processo ele se conecta, senão não era um processo, tá? E aí eu falo, os principais pontos são aquisição, falta de clareza na esteira de produto, etc, etc. Ou seja, não é que sua empresa não tem um potencial, é que tem alguns pontos, alguns ajustes que você precisa fazer para realmente crescer com mais previsibilidade. E aí eu pulo. E aí eu falo, isso é muito comum, tá? Em vários empresários que a gente atende aqui hoje, que estava aqui com a gente, etc. Então veja bem, o faturamento que você ainda não tem é porque, não é que você não tem capacidade, é porque é uma falta de processo. E aí eu deixo ali, né? Para acessar um novo nível de empresa, fulano, você precisa de novas estratégias, novos processos, uma operação mais organizada. Muitas vezes ela ainda não veio porque, de fato, você não estruturou, não executou, ou é algo que você ainda não domina. Você pega no ego da pessoa e fala, é algo que você não domina, você precisa de mim. Meio que você está falando isso de forma indireta. Quando você fala, ou é algo que você ainda não domina, é algo totalmente, pô, que pega no ego, entendeu? E aí eu falo, fulano, de tudo que a gente conversou até aqui, o que seria mais urgente você implementar na sua empresa hoje? E aí eu puxo para esse slide. Esse slide é onde que eu crio a clareza de tudo que meu cliente precisa. Então, o vendedor, basicamente, essa apresentação a gente vai criar nas próximas etapas. Quando eu faço o gap do script para a apresentação, eu já tenho claro a dificuldade do meu cliente. Porque todo negócio precisa de posicionamento, ofertas, canais de aquisição e estrutura comercial. A gente entrega isso hoje. Só que o meu pré-vendas, ele qualificou e falou, Cauã, ele tem uma dor clara, que é algo que a gente consegue resolver, ele tem prioridade, ele tem XX coisa. Quando eu apresento essa etapa, esse designer, é sabendo que a dificuldade dele está aqui. E ele me fala, Cauã, é canais de aquisição. Eu preciso estruturar isso urgente. Eu mostro para o meu cliente que eu já tenho uma estrutura, que eu já tenho algo pronto para ele,
que eu consigo estruturar. E aí ele mesmo escolhe qual é realmente a aquisição de cliente. Eu preciso disso. Então, pessoal, vocês viram como que eu conduzi a reunião de forma leve? Onde que eu fiz uma apresentação, um rapport, fiz as perguntas de transição, eu criei meu posicionamento falando como que a reunião ia funcionar, fiz o gap de indicação para tirar uma risada, para deixar o cara mais leve, depois eu só fiz perguntas. 90% da reunião é perguntando e escutando. Você não fica falando, explicando igual maluco, você só fica realmente perguntando. Chegou na apresentação, é a hora de você falar mais e o lead falar menos. Então essa próxima etapa aqui vai ser uma etapa onde você vai pular para de fato a apresentação do seu produto. E aí você também precisa ter estruturado, que eu vou te mostrar a etapa como que você estrutura, tudo sobre o seu produto. Só antecipando algo, a oferta ela é criada por 3 pontos. Primeiro de tudo, características do seu produto, o que você vende, como que funciona. Segundo ponto, benefícios. Então, qual o resultado do seu produto entrega, o que de benefício você traz e vantagens. Qual que é as suas vantagens em cima de mercado? O que você tem de diferencial? Aí você começa a criar sua apresentação de vendas, que eu já tenho uma etapa por etapa que eu vou te apresentar. Mas lembre-se, não tem como você criar uma oferta irresistível se você não tiver esses 3 pilares conectados. A parte de características, benefícios e vantagens. Beleza? Então, após essa transição aqui, a gente já criou toda a parte de spin selling, a gente já vai apresentar produto e falar: fulano, se eu posso te apresentar algo que resolve exatamente o que você está buscando aqui comigo, que você validou agora, que é canal de aquisição? E aí a gente vê se faz sentido para você seguir. Porque eu entendi que eu consigo te ajudar. Agora eu vou te apresentar tudo que a gente pode fazer por você e aí você me valida se realmente faz sentido. Pode ser? Pode ser. E aí foi uma transição para a apresentação do seu produto. Ou seja, 60 a 70% da sua reunião é só script, não é a apresentação. Tá? Eu vou abrir o processo aqui por completo para vocês verem como que é o processo no InScale. Eu digo aqui, eu indico para vocês entrarem nessa plataforma InScale e copiar esse processo meu aqui e adaptar para vocês. Então, é um processo que eu fico ele do lado da tela e eu fico deslizando durante a reunião e lendo esse processo. Eu não preciso dominar, eu não preciso decorar, eu só preciso ler. E parecer natural, não parecer um robô. Então, ou seja, vendedor, se você está entrando para um processo de vendas agora, olhando o primeiro processo da sua vida, não decore. O foco é entender cada etapa do processo e como que ao decorrer do tempo você pode fazer o mais parecido possível. A partir do momento que você já criou a clareza de cada etapa do processo, às vezes você não precisa ficar lendo. Você já sabe o que você tem que falar ali, só que você fala de uma forma direta, uma forma meio diferente. Você não está precisando seguir 100% o script, parecendo um robô falando. Tu só olha o processo para entender a base do que tu tem que falar. Beleza? E aí é um processo onde você vai deslizando. Após a apresentação, a gente tem algumas outras etapas, onde que você vai perguntar, quais etapas seriam mais urgentes para implementar. E eu faço a segunda pergunta. Fulano, se você tivesse implementado essa parte de aquisição que você me validou agora, há 6 meses atrás, onde que você estaria hoje em relação ao seu objetivo? A pessoa já se imagina novamente. Eu estaria já faturando 60 mil. Reforçar o ponto que a pessoa afirmou que seria prioridade para resolver. Por isso que eu faço essa pergunta. E aí eu falo: fulano, tendo acesso a tudo que eu te apresentei hoje, em questão de estruturação de aquisição, você acredita que, de fato, esse faturamento de 60 mil poderia se tornar uma realidade para você a gente implementar isso hoje? Poderia. Aí eu vou para a parte de apresentação de vendas. Aí agora a gente vai para a parte onde que você explica o seu produto e faz o pitch. Até aqui foi processo. Processo, assim que eu digo, mais scriptado aqui. Daqui para frente vai ser a apresentação do seu produto. Você não precisa de script. Se você domina o que você está vendendo, é apresentar o produto e mostrar como que aquilo lá pode ajudar. E aí lá no final, que é a negociação, vai ter um outro tipo de processo, beleza? Mas isso eu vou te apresentar na próxima aula, que é a aula de apresentação de produto e fechamento.
Beleza? Então, eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, me envia aqui no comentário. E também, se você quer saber mais um pouco sobre o Grupo JDP, como que a gente pode estruturar mais o seu comercial, te ajudar a gerar receita através do seu Instagram pela criação de conteúdo, o primeiro link da descrição vai te ajudar. Beleza? Entende mais sobre um pouco a gente, faz uma reunião comigo para você ver como que a gente pode contribuir para o seu momento. Mas é isso. Vendedor, se comprometa aqui comigo agora no final. Olhe para o processo e siga ele até o final. É impossível o seu cliente não chegar e falar: não, eu não quero que você me apresente seu produto. Porque todas essas perguntas de implicação já naturalmente faz ele pensar: caramba, eu preciso disso. E aí apresentar o produto fica muito mais leve. Então entenda, não é apresentar o que você quer vender, é fazer perguntas, criar relacionamento para ficar mais leve e aí sim você apresentar o que você quer vender. Beleza? Então é isso, te espero na próxima aula, bora pra cima.